Por que será que tem gente que não vive sem desafiar o perigo? Veja só. A maior parte das pessoas dirige para chegar a algum lugar. Outros vão em busca de aventura. Gostam de pilotar em pistas que permitem mais velocidade e aceitam um risco maior. A estrada do Rabo do Dragão fica em uma cordilheira dos Estados Unidos. Ela é uma das favoritas de quem gosta de velocidade sobre duas rodas. São quase 18 quilômetros de pura adrenalina. Mas a aventura pode ser fatal. A estrada é sinuosa, são 318 curvas. É preciso sorte para não perder o controle da moto em uma delas. A velocidade máxima permitida é de 48 km por hora. Mas é fácil encontrar pilotos que abusam dos limites. O perigo não é menor para quem vai de carro. Cada curva tem um apelido traiçoeiro. Essa é o terror dos iniciantes. A curva do chicote. Daryl costumava correr de moto nessa estrada, mas desde que sofreu um terrível acidente, só dirige carro. Ele teve sorte. A maioria das batidas são fatais. Mesmo numa velocidade baixa, os carros e as motos se chocam com as árvores quando saem da estrada. Lori é a mulher de Daryl. Ela também quase morreu em um acidente na Rabo do Dragão. Lori passeava de moto e o marido ia atrás, de carro. De repente, uma segunda moto perdeu a direção do outro lado da pista. Ela precisou frear bruscamente e caiu no acostamento. Lori desmaiou, mas felizmente quebrou apenas o pulso. O motociclista Ike não teve a mesma sorte. Perto dali, ele entrou na traseira de um caminhão. Ele foi resgatado de helicóptero, mas morreu no hospital. Os problemas aumentam quando os motoristas de caminhão entram na estrada, acreditando que encontraram uma rota alternativa. Ron explica que depois de entrar, não tem como um caminhão dar volta e sair. Eles ocupam toda a estrada quando tentam fazer a curva. Os riscos aumentam e os acidentes são inevitáveis. De repente, um flagrante. Ron torce para não encontrar um caminhão como este pela frente. O hospital mais próximo fica a 1 hora da estrada. Muito tempo para quem precisa de socorro imediato em caso de acidente. Mesmo assim, os apaixonados pela aventura não desistem. Continuam em busca de emoção, mesmo que essa emoção saia caro. Realmente tem muitas pessoas que gostam de testar os limites, não é mesmo? Mas o que leva as pessoas a gostarem de viver perigosamente? Sobre esse assunto eu vou conversar agora com o piloto de kart João Preto, o advogado Jackson Wesley Valério, ainda a triatleta Andréa Legramante e também a psicóloga Vitória Guerrante. Boa tarde, obrigada pela presença de vocês aqui no Revista. Vamos começar com você, Jackson, que já participou aqui com a gente. Sim. A gente viu ali alguns acidentes de carro, acidentes de moto. Você, bom, o seu acidente principal é o acidente de moto que você ganhou essa perna. Sim. Né? Aí depois disso você já deu perda total em 2 carros e ele coloca isso no currículo. Sim. Quer dizer, o acidente não fez você mudar o seu estilo de vida? Não, eu até gostaria de fazer uma introdução, né? Porque nem tudo se explica. Eu tenho uma vontade de me colocar em risco nas coisas. Eu acho que esportes radicais é um aspecto disso, né? Porque correr de carro não é um esporte radical. Mas eu realmente dei PT em 1 moto e 2 Corollas. Eu gosto de desafio, não sei. Mas você, quando você... Mas isso é no dia a dia, por exemplo? Você vai
daqui na padaria, você de repente vê que tem uma brechinha na rua e dá para dar uma acelerada, você já dá uma testada no carro? Isso é meio que rotina para você ou não? É difícil falar essas coisas, Aline, porque eu já fiz muito mais infrações de trânsito, né? Se eu confessasse isso, seria uma infração de trânsito. Na verdade, já melhorei muito, mas os 2 acidentes que eu tive foi basicamente velocidade, curva e chuva, né? Os 2 de carro. Eu de moto, segundo a perícia, eu batia 40 km por hora numa carreta que vinha a 80 de frente. E eu não me lembro de nada do que aconteceu. Então, não sei, eu prefiro hoje sair mais cedo do que atrasar, né? Porque eu nunca envolvi ninguém nos meus riscos, sabe? O esporte radical, por exemplo, ele é uma coisa muito individual, né? Se eu assumisse que eu corresse hoje com pessoas dentro do meu carro, eu estaria arriscando a vida delas, não a minha. Então, aí, normalmente, o que você busca, então, você coloca que você fez arvorismo, faz mergulho de cilindro, kart indoor, aí você procura lugares específicos para a prática desses esportes. Sim. Aí satisfaz um pouco essa sua vontade de correr riscos. Na hora, dopamina, serotonina, endorfina, são as minhas drogas. Então, a sua ideia é isso, você precisa disso para se sentir vivo, assim, para liberar? Porque você não vai fazer um esporte radical sem segurança, né? Sem equipamento, sem treinar. Então, a atenção aos detalhes, esse cuidado é primordial. Eu não vou me arriscar sem saber o que eu estou fazendo. Mas isso me ajuda a lidar com situações onde eu, de repente, não tenho segurança. Certo. Sabe? Bom, eu quero saber de você agora, Andréia. Triatleta. Aí você, praticamente a hora que tem a bicicleta, tudo bem, mas normalmente é você e o seu corpo ali em terra, na água, não tem muito um outro equipamento ali, né? Na verdade é um esporte bem individualista, nós estávamos até conversando um pouquinho antes, e apesar, como ele colocou, um esporte, a gente está sempre preparado, usando todo o equipamento necessário. Por exemplo, no ciclismo, nas provas é obrigatório o uso do capacete, né, o uso de todo o material de segurança. Mas, na verdade, no mar, apesar de ter todo um staff, digamos assim, cuidando dos atletas, mas, na verdade, dá um medo, principalmente quando dá a largada e você vê aquela imensidão, aquele mar, e você sabe que você tem que fazer todo um trajeto, né, para você chegar em terra, vamos falar assim, né? Porque bicicleta, correr, nós estamos no nosso ambiente, né? O mar não. O mar não é o ambiente. Então, realmente dá um medo, né? A gente já chegou de nadar em condições do mar estar super agitado. A prova da largada aconteceu 2 finais de semana atrás, deu a largada da prova. E no meio da prova decidiu que não ia dar mais para nadar, porque o mar estava muito agitado, começou a tirar os atletas da água. Enfim, isso realmente causa, né, um medo. E o triatlon é um esporte de resistência. A gente está o tempo todo colocando o corpo no limite. Estávamos até conversando antes, né? A gente sente dor na hora que está pedalando, a gente sente dor na hora que está correndo, né? E aí a pergunta que ela fez: o que te dá prazer em fazer um esporte que te dá dor? Mas é adrenalina. Eu achei interessante isso. Você nem nadava. Ela foi aprender a nadar mais velha, assim, não é de criança que sabia nadar. Exatamente. Mas gostar de correr, aí fazer a bicicleta, e isso te levou para a natação também e aí para o triatlo? Isso, na verdade eu corria, né, academia, sempre corri, sempre gostei de esporte. E o triatlon, como eu fui assistir uma prova, me fascinou. E eu falei, gente, eu quero fazer isso. Mas como que eu vou fazer se eu não sei nadar? Então, eu aprendi a nadar com 25 anos de idade, para mim poder fazer o triatlon. E, para quem não sabe, aí eu fiz o Ironman, que é uma prova que são 4 quilômetros de natação, 180 quilômetros de bicicleta e 42 de corrida. Fui a primeira mato-grossense a fazer, e espero aí que venham mulheres, hoje é o Dia Internacional das Mulheres, e convoco outras mulheres mato-grossenses a fazer o esporte. De repente não fazer o Ironman, mas eu acho que o esporte é um esporte bonito. E estão todas convocadas. E você gosta desses desafios quando você não está praticando esporte, por exemplo? Ou você daí busca sempre ter na sua vida atividades esportivas diferentes da que você já faz, que te desafiem? Sei lá, um rapel, um salto de paraquedas, alguma outra coisa, essas caminhadas mais... Sim. Tanto que eu piloto ultraleve.
né? Eu tenho o brevet esportivo, desportivo que se fala para pilotar. Então, na verdade, eu acho que quem tem essa adrenalina sempre está buscando algo diferente, né? Então, dentro do esporte que eu faço, além, né, do triatlon, eu piloto ultraleve, eu gosto de fazer muito trilha, correr em trilha, né? Já fiz rapel, eu fui no Mundial na Nova Zelândia, eu pulei do bungee jump, bungee jump, porque Nova Zelândia é o país, né, do esporte radical, na verdade, lá que, como, né, dizem que começa tudo. Então, na verdade, eu acho que quem vive nesse meio sempre está procurando algo diferente. Na verdade, é o desafio, né? Eu acho que quando eu comecei a me preparar para um Ironman, porque até então eu fazia um triatlon olímpico, né, que é 1.500 de natação, 40 de bicicleta e 10 de corrida. Quando eu parti para um Ironman, é justamente buscando um desafio. Será que eu consigo? Né? Será que eu vou conseguir? Será que o meu corpo, a minha mente, porque na verdade é um esporte assim de endurance, vamos falar assim, de resistência, eu acho que o psicológico também influencia. Eu acho que 50% da prova é preparação física e 50% é o psicológico. Exatamente, né? Só de você se motivar a chegar até ali e se preparar para fazer, exatamente, você já tem que ter uma coisa que te ajude muito. E você, João, a sua profissão é corredor? Na verdade, eu sou engenheiro, mas já tem mais de 15 anos. A minha família sempre gostou de automobilismo e eu acabei começando no kart. Hoje eu estou no Brasileiro de Turismo, que é o acesso da Stock Car. E eu acho que, como eles estavam falando aí, eu acho que a principal motivação, digamos assim, além da consagração pessoal, é a emoção de vencer o desafio. Eu acho que é um misto de química, com muita adrenalina do medo e depois misturado com a felicidade da vitória do desafio. Eu acho que isso que nos faz estar buscando daí novos desafios em outros esportes. Eu também gosto já saltei de bungee jump, também gosto de fazer coisas que envolvem adrenalina, medo do momento e depois a felicidade. E essa história de pilotar numa pista específica, num carro específico, e a hora que você vai para a rua, para uma estrada, dá aquela vontade de dar uma abusada também, uma acelerada a mais? Eu já pisei na bola assim várias vezes, já cometi infrações. Acho errado, acho que para isso que tem pista, como o Jackson colocou aí, ele está procurando os locais corretos para praticar esses esportes de risco. E como lá no nosso caso a gente tem todo o equipamento de proteção, os carros são projetos muito bem feitos para aguentar impacto. Apesar disso, tem o risco e é por isso que tem toda essa emoção, essa adrenalina e toda essa disputa. E acho que mesmo quem está fora aí acha legal, quer fazer, procurar o local correto para não colocar a vida de outras pessoas em risco e não se machucar, né? De repente você está fazendo alguma coisa que não tem segurança para aquilo, então procurar a segurança. Vitória, agora fala um pouquinho para a gente do lado psicológico, porque a gente vê que tem pessoas que elas gostam. Esses aqui, qualquer um, se você convidar, vamos fazer uma trilha, vamos fazer uma coisa, vamos. Tem gente que não quer nem sair para fazer uma caminhada, não é o perfil, não acha graça, não sente, nem que, porque por mais que vá liberar todas as inas ali no corpo, não quer saber. Não é o barato dele, né? Enfim, é de cada pessoa mesmo. Tem alguns seres humanos que são mais propensos a gostar desse tipo de desafio? É verdade isso. Então, eu estava até conversando com a Andréia antes. A questão do comportamento junto com o biológico. Existe estudo, estamos em estudo ainda hoje, que isso é pessoal. Você viu que todos falaram aqui das suas histórias, e mesmo alguns sofrendo acidentes graves. Aqui ele falou assim, eu já cometi várias infrações e eles continuam, sabe? E ele falou uma coisa muito interessante, por mais que você vê que ele sabe de todas, do equipamento, da segurança, do local que as pessoas têm que fazer, mas eles acabam cometendo mesmo assim, sabe? Acho que não vai acontecer nada. É excesso de excesso de confiança mesmo. E isso leva, muitas vezes, a ter acidente. Você viu que ele já sofreu não só um, mas uns vários acidentes.
tá? E ele continua gostando. Isso não fez ele perder medo, não fez ele ficar com medo. Então, qualquer pessoa dentro da normalidade, como a gente diz, né? Dentro da normalidade. Que queria traumatizado e não faria mais. Não faria mais. Né? Qualquer um, se você sai daqui, bate o carro, você fica 6 meses. A gente conhece gente que fica 6 meses, 1 ano sem dirigir ou nunca mais vai dirigir o carro. Mas eles não, percebem que todos eles têm aqui, eles têm o risco, mas eles sabem que existe a segurança, mas sabem que coloca em risco a vida deles e dos outros também. Todos eles, se você colocar, acho que menos a André, né, não colocou mais a vida dela em risco, mas os outros 2 colocaram a própria vida deles de outros também. E aí a gente não vive sozinho, né? A gente tem mãe, pai, imagine o coração da mãe e do pai nessa hora. Tá? Então, estão sempre buscando isso, o prazer. Você entendeu? Você viu que a Andréia falou, enquanto não está fazendo o triatleta dela lá, ela está buscando outros, né? De pular, não sei de onde. Convida ela para ir lá para os Estados Unidos, vamos fazer a trilha lá, não sei, no meio do mato, ela está topando, vamos indo, né? Pega a bicicleta e a mochila está indo. Então, assim, isso é um comportamento que às vezes a pessoa só vai descobrir com mais idade, né? Descobre o prazer. E esse prazer muitas vezes descontrolado. Então as pessoas fazem uma canalização. Tá? Tem que saber que tem um lugar específico com eles. Eles sabem de tudo isso, mas de vez em quando eles... E como que é isso daí dentro da família? De convivência com namorada, com pai, com mãe, enfim, com marido? Como que é relacionar? Tem que ser uma pessoa que também goste disso ou tem que ter uma pessoa que não goste e que seja o seu pé no chão que te puxa um pouco para a realidade? Meu pai, quando era solteiro, ele corria de bicicletas. E depois, quando eu fui fazer paraquedismo, por exemplo, minha mãe queria saber se eu ia estar amarrado no avião, sabe? Se o avião ia passear comigo pendurar lá embaixo. Era isso que acontecia na cabeça dela, na imaginação dela. Mas depois a gente cresce, começa a ganhar o próprio dinheiro, daí as mães ficam sabendo depois. Por exemplo, ali no vídeo está aparecendo eu voando de asa delta, só fui mostrar depois de fazer, né? A namorada, ela participa, assim, como cameraman, né? Às vezes eu coloco ela para voar de helicóptero, experimentar algumas emoções diferentes. E eu quero ter na Gláucia essa parceira. Eu quero que ela ainda salte de paraquedas. Mas ela gosta disso? Ela gosta de emoções fortes. Ela está ali atrás da câmera falando que ela gosta mais ou menos. Acho que ela gosta mais de olhar. Acho que ela E daqui a pouco ela vai estar naquela igual a da sua mãe, que ela quer saber só depois que você fez. Por exemplo, é a primeira vez que eu estou falando que eu sofri 2 acidentes de carro. Meus pais acham que é só um. Eles vão descobrir hoje na reportagem. Então pela televisão. Exatamente, olha só. E você já perdeu amigos, pessoas próximas de você em acidentes, nesse tipo de aventura? Isso te fez pensar 2 vezes antes de partir para uma próxima ou não? Sim, já perdi amigos no paraquedismo. Eu fui na cerimônia de soltar as cinzas dele em queda livre. Já perdi amigos no motoclube, né? E quase que meus amigos perderam a mim também, né? Mas quando você toma a decisão de praticar algo perigoso, é que nem o Ayrton Senna falava, né? Você não tem controle de nada. Em qualquer momento sua vida pode mudar completamente. Então, eu sinceramente não sei, Aline. É uma coisa muito particular de cada um. No meu caso, é um momento onde eu estou... Sempre que eu vou fazer alguma coisa radical, eu estou com algum problema para resolver, sabe? Daí é muito uma atividade mental muito intensa. E você precisa extravasar de alguma forma. Acho que toda pessoa numa situação de estresse, ou ela vai para a jogatina, ela vai para o alcoolismo. Ou vai limpar a casa, fazer serviço de casa. A mulher pega o cartão do marido e vai para o shopping. Então, é o nosso jeito de extravasar. Que a gente canaliza isso, né? Então, para algum lugar ele tem que sair. São meus sintomas. Eu tenho que ter algum lugar. Então, ele falou assim, quando tem um problema, uma coisa, um assunto para resolver, eu vou fazer isso porque aquilo vai me dar uma sensação de prazer, vou descarregar e vou estar mais tranquilo para resolver. E ao mesmo tempo você muda o foco, né? Porque ali você tem que ter uma concentração, um foco numa outra coisa e se tira o foco daquele problema, vai para um outro e depois você volta com outro olhar. Você viu que ele não pensa. Você vê, por mais que tenha sofrido acidente, ele vai para as coisas perigosas do mesmo jeito. Ele não a coisa perigosa ele não deu medo. Você não criou um medo ou um trauma. É uma necessidade de analisar isso. Ele tem necessidade desse esporte radical, dessas aventuras, né? Que a gente acha
Nós aqui, eu sou, né, não me coloca até para voar no avião, ai meu Deus, né? André, você falou em medo na questão do mar, né? O caso de participar pela primeira vez do Ironman, ter essa experiência, que, como você falou, mais intensa, mas aí isso não te dá aquele medo na hora, aquela preocupação, mas depois que você completa, você quer fazer de novo? Primeiro eu quero colocar aqui que eu estou no meio de duas armas para mim, né? Porque eu já fui atropelada por carro, treinando de bicicleta, o carro me atropelou, então, na verdade, estou sentada no meio das armas aqui, brincadeira. Eu estava até comentando antes que, por mais que, no meu caso, eu aprendi a nadar depois de velha, vamos falar dessa forma, não desde de criança, né? Mas mesmo quem é nadador, quem já nadava desde criança, dá esse frio na barriga e tem esse medo. Então, aquilo, a gente tem medo. Quem pratica esporte radical, a gente tem medo. Só que na hora que nós colocamos o desafio, né, na hora que nós estamos ali praticando, a primeira entrada na água, assim, as primeiras braçadas, os 2 primeiros minutos é aquela desespero, né? Poxa, o que eu estou fazendo aqui? Mas eu acho que depois a adrenalina começa a liberar os hormônios e aí você entra num linear que daí você, no meu caso, eu só penso em sair da água. Meu Deus do céu, eu quero sair logo daqui, né? Mas assim, passa. E aí eu acho que é a busca do prazer em terminar, em conquistar. Ajuda a fazer e é exatamente ali. Isso. E eu acho que o fato, como foi colocado, é a conquista, né, do desafio. Então eu acho que aquilo começa a vir, aquilo é mais forte e aí te dá força para, tipo assim, vamos embora. Estamos aqui mesmo, então vamos para cima, vamos continuar. E aí, respondendo o Ironman, bom, se eu tenho vontade de fazer outro. Não, no momento, porque o Ironman é uma prova que requer muita preparação. Eu não vivo do esporte, né? Também eu tenho uma profissão, eu trabalho, e então tem que ter muita dedicação. E como é uma prova de risco, uma prova de resistência, uma prova que requer realmente uma preparação física muito intensa, eu não tenho vontade de fazer porque eu não quero chegar lá e ter medo, e sofrer e desistir. Porque você não vai ter o preparo necessário. Necessário. Se você tivesse condições de ter o preparo... Perfeitamente, iria. Tá aqui, até porque eu já fiz peguei uma autoconfiança, né, psicóloga aí maior, então, eu sou capaz, eu consigo. Então, seria fácil, né, digamos assim. Mas hoje, como plano, né, no curto prazo, eu não penso justamente porque requer treino, requer uma preparação, requer realmente se munir das armas para não acontecer nada. João, você teve... É um esporte, normalmente, as corridas, onde os acidentes são mais frequentes, a gente vê. E se em algum momento, algum acidente ou que você se envolveu, algum conhecido seu mais próximo, fez você pensar 2 vezes nesses 15 anos aí que você falou que está correndo? Sim, eu tive alguns acidentes também, mas nenhum grave, foram feios, destruiu o carro. Mas eu tive, sim, em 2011 a gente teve a morte de um companheiro, um cara era amigo nosso. Foi uma relargada na chuva. O Gustavo Sonderman faleceu. Então a gente estava ali junto com ele, era o nosso evento, e a gente vê a realidade da coisa, que o risco está ali, próximo, e como ela falou, todo começo na hora de começar, na largada, eu acho que é um momento de maior adrenalina, de medo, não só pela prova da capacidade pessoal, mas porque você tem outras pessoas ali, outros pilotos, e isso... Eles podem acabar te levando a um acidente, não depende só de você. Mas depois que passa isso, que você se sente mais confiante e relaxa e consegue se concentrar melhor, a corrida flui. Mas além de quem está dentro ali, tem também o pessoal que está fora, como eles colocaram os familiares. A minha família inteira se desliga de todos os problemas do cotidiano quando tem corrida. Então todo mundo fica envolvido. E é emoção para todo mundo. E uma corrente positiva para quem não aconteça nada. Nossa, minha mãe não sabe nadar também. Toda vez que eu vou fazer prova, inclusive, mãe, um beijão, está me assistindo aí. Feliz Dia Internacional da Mulher. Todo dia, nosso dia, né? Mas assim, a minha mãe fica desesperada. Minha filha, cuidado, estou rezando por você. Justamente também porque ela não sabe nadar.
Então, ela morre de medo, né? Eu acho que mãe, a preocupação é sempre incondicional com os filhos. Vitória, é mais comum esse tipo, os homens buscarem esse tipo de esporte, esse tipo de aventura, enfim, esse tipo de risco do que as mulheres? Ou às vezes falta mais a oportunidade para as mulheres, por isso que a gente acaba vendo mais homens nesse tipo de competição? Eu acho que é igual, entendeu? Você vê que hoje as mulheres estão em todas, né? Independente de profissão, desafio, esporte, a mulher que antes não tinha muito essa oportunidade. Hoje se tem mais oportunidade. Então, é indiferente de sexo, tá? A adrenalina, ela é um comportamento, como disse para você, a ansiedade misturado com prazer. Percebeu que todos eles falam, por mais que o amigo morreu lá, acabou de morrer, mas eles continuam tendo o prazer de não desistir. Você entendeu? Ah, morreu, que pena, está doendo, dói, é triste, mas a vida continua. Você pode perguntar a eles, pelo que nós entendemos aqui, é isso. Então, todos vão continuar a vida deles, vão continuar praticando. Aí você viu que ele relatou lá que as cinzas do amigo dele foi o quê? Jogada do ar, até nisso, né? Até na morte eles continuam. Tem que ser alguma coisa assim, né? Mas você sabe que eu tenho uma cunhada, agora trazendo um exemplo pessoal, que ela fala o seguinte, que essas pessoas, né, normalmente, com a história do Schumacher e de outros... o Ayrton Senna morreu, né, o Schumacher no acidente lá no esqui. Ele falou assim, não, mas pelo menos ele morreu ainda fazendo uma coisa que ele gosta. Nem se eles já gostam de fazer uma coisa de aventura, se ele morreu ali, então ele estava realizado, ele estava feliz. Né? O pior é você gosta disso, faz isso, aí você morre de uma coisa mais boba que não tem nada a ver com aquilo. Né? Então você ainda vai ser lembrado. Daí você fica até pensando, né? Tem até um fundamento. Você estava no momento de realização, de digamos felicidade, assim. como eles relataram aqui. Acaba de acontecer uma tragédia, mas a vida continua. Estou feliz, isso me faz feliz. Então, na verdade, assim, quando ultrapassa, as pessoas vivem perigosamente, ultrapassa esse limite, é bom procurar, lógico, a ajuda de um profissional. Mas, para ver se você consegue manter, não correr na rua, igual ele falou, atropelar alguém. E a gente vê os acidentes hoje, muitos acidentes, lógico que nenhum vai lá e fala, foi porque eu estava com vontade de correr mesmo. E acaba acontecendo umas tragédias aí, que a gente sabe. E assume que tem vontade de correr. Exato. Mas eu agradeço muito a presença de vocês. Jackson, você mais uma vez trouxe seu livro para a gente, então mostra para o pessoal que está em casa. Aí o Jackson conta um pouquinho da história, quando a vida faz uma curva, é isso? É que você está com a mão bem na frente do título, aí você segurou lá do contrário. Segura o microfone para ele aí, por favor. Tem o blog também, quandoavidafazumacurva.com. E aí você rola a tela até embaixo e vê lá posts de março de 2013. Tem bastante fotos relacionadas aos fatos que eu conto aqui. Aqui tem paraquedismo, artes marciais, mergulho, rafting, kart, balonismo, avião acrobático, um pouco de cada. Se quiser saber um pouquinho também para conhecer, o Jackson conta tudo. É onde as pessoas se canalizam a felicidade que eles sentem de fazer. Boxe, lutador, esse lutador que recentemente, você viu, quebrou a perna lá. A gente que nem conhece o sujeito, só vê na televisão, a gente fica com o coração na mão, já imaginando tudo isso, a dor. Mas se perguntar para ele, você vê que ele já quer voltar a lutar novamente, né? Com certeza, ele se recuperar e conseguir o condicionamento físico, né? Somos dependentes. É um dependente, é como se fosse uma droga mesmo, tá? Só que uma droga dentro de um setor que é... Dentro do autorizado. Do autorizado, exatamente. O lutador não pode sair batendo em todo mundo que ele vai preso, né? Mas dentro de um ringue, naquele espaço ele pode, né? Naquele espaço ele pode. Mais uma vez eu agradeço a presença de vocês aqui. Então, para as mulheres aqui presentes, feliz Dia das Mulheres também. Obrigada pela